Fala galera, beleza? Então hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre sistemas lineares, tá? A gente vai continuar com essa revisão, os conteúdos do ensino médio, e agora a gente já chegou em sistemas lineares, que é do segundo ano. Galera, então o que são esses sistemas lineares, só para a gente lembrar? Eles são um encontro de equações lineares em um determinado plano ou no espaço. Então o que acontece? Quando você tem duas retas, elas se tocam em um determinado ponto, o sistema linear é basicamente você organizar essas duas equações lineares em um formato em que você está procurando um valor de x e y que satisfaça tanto a primeira quanto a segunda ao mesmo tempo, certo? Então, isso para o exemplo de duas retas, tá? Se você tiver mais retas, não tem problema. Se várias retas se encontram no mesmo ponto, você ainda vai estar procurando, no sistema linear, uma determinada coordenada de um ponto que satisfaz todas as equações ao mesmo tempo. Então, existem diferentes tipos de sistemas lineares, né? O que a gente vai estudar hoje. Alguns possuem solução, outros não possuem, outros possuem infinitas soluções. E são os sistemas possíveis o sistema quando ele é possível e determinado, quando ele é possível e indeterminado e quando o sistema é impossível. Isso se torna interessante, mas é mais fácil de analisar quando trabalhamos com representação gráfica. Então, por exemplo, vamos começar com o sistema possível e determinado, SPD. O que acontece? O sistema possível e determinado, ele é basicamente o sistema em que você tem equações lineares que se interceptam em um determinado ponto específico. Como existe apenas um ponto de contato dessas equações, entre todas essas equações, existe apenas um ponto em que elas todas se encontram, esse sistema ele vai possuir apenas uma solução, certo? Então, o que vai acontecer? Esse sistema aqui, no caso, tá? A resposta dele vai ser a coordenada desse ponto, que é, no caso aqui, 7 e 2. Então, se eu faço um sistema utilizando todas essas equações, ou seja, agrupo elas de forma que eu estou procurando um valor as coordenadas de um ponto e vão satisfazer a primeira, a segunda, a terceira e a quarta equação ao mesmo tempo, então a solução desse sistema vai ser a coordenada desse pontinho ali onde todas elas se tocam. Então, lembrando só que essa solução é sempre esse par ordenado, esse par, ou então, no caso, essa coordenada, para ser mais específico, essa coordenada desse ponto num determinado espaço, beleza? Então, ó, posso uma coordenada de um ponto, não necessariamente ela só precisa ter x e y, tá? Se ela for no R3, ela vai ter coordenadas x, y e z, que é o ponto no espaço. E se ela for no R4, vai ter 4 coordenadas, no R5, 5 coordenadas e assim sucessivamente, certo? Mas para a gente, agora, o que a gente está procurando são os valores da coordenada desse ponto para o encontro dessas equações aí, belezinha? Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui mesmo. Eu vou pegar essa imagem e vou primeiro pegar as equações que são responsáveis por essas retas. Agora, o que eu vou procurar é encontrar a coordenada desse ponto 7 e 2 que corresponde à solução desse sistema, que é onde todas essas equações aqui se cruzam, certo? Então vamos montar aqui primeiro um sistema linear, certo? Esse sistema vai conter essas equações aqui. E agora o que eu vou fazer é utilizar de algumas artimanhas para responder esse sistema. Gente, os exemplos que vocês vão ver, cada um vai estar sendo respondido utilizando algum tipo de forma diferente de responder, algum tipo de método. Esse método, existe um método único para cada um deles? Não, você pode responder de diferentes formas cada sistema linear. Agora, eu vou mostrar várias, que é para você ver qual é que fica mais fácil para você, certo? E aí, conforme você for vendo a que é mais fácil para você, aí você utiliza ela para responder os sistemas. Belezinha? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, vamos analisar que se eu somar essa equação G aqui, ó, essa 2x menos 7y igual a menos 28, com a H que é 2x menos 3y igual a 8, eu vou conseguir anular uma dessas variáveis. No caso, gente, observa aqui, ó, eu tenho 2x, eu tenho menos 2x aqui em cima e tenho 2x aqui embaixo positivo. Ou seja, se eu fizer a soma dessa equação de cima com essa aqui de baixo, eu vou ter essa situação aqui, ó. A primeira, 2x menos 3y, certo? Aí, menos 2x menos 7y, igual a 8 da primeira, menos 28 da segunda. Galera, observa aqui que eu vou ter 2x aqui positivo e 2x aqui negativo. Eu posso cancelar. Uma das formas de você responder um sistema linear é você observar isso. Você tentar fazer com que, somando duas equações, você consiga anular uma das variáveis, certo? Conforme você vai anulando variáveis, operando duas equações do mesmo sistema, você vai deixando com que ela exista apenas uma.
E se eu tiver apenas uma equação no meu sistema linear, algo menos uma variável no meu sistema linear, no caso aqui eu cortei o meu x e operei os meus y, ó, deu menos 10y e aqui ficou menos 20. Aqui eu consigo encontrar o valor desse sistema, a coordenada de y desse ponto, que vai ser a solução para esse sistema, simplesmente isolando esse y. Então, quem está aqui multiplicando passa dividindo, menos com menos mais, e 20 dividido por 10 dá 2, ou seja, meu y é igual a 2. E agora, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente escolher uma das equações lá. No caso aqui eu peguei a última, tá? Você pode olhar depois, pode voltar um pouquinho o vídeo. Eu peguei a última equação, aquela igual a menos 12, em que você tinha menos 2x mais y igual a menos 12 e simplesmente troquei o y por 2. Porque era que tinha o y já ali separadinho, ficava mais fácil. Eu poderia ter escolhido qualquer uma das outras três? Poderia, ia dar certo do mesmo jeito. Eu preferi essa por preferir mesmo, certo? E aí o que acontece? Já sei o valor de y, agora eu isolo x. Ou seja, quem está aqui somando passa subtraindo, vai ficar menos 14. Quem está aqui multiplicando passa dividindo, e menos 14 dividido por menos 2 vai ser 7. Ou seja, a coordenada desse ponto nada mais é do que x igual a 7 e y igual a 2. E é a coordenada do ponto que a gente viu no gráfico, certo? O sistema possível e determinado, então, ele se caracteriza por isso. Quando você tenta encontrar um valor de x e um valor de y, no qual você tenta encontrar os valores nos quais existe o valor que é a solução do sistema, você vai encontrar uma única resposta para isso. Só vai existir uma única resposta possível naquele sistema. Como só existe uma resposta, então ele é possível e determinado. Agora vamos para o sistema possível e indeterminado, que por outro lado, se você tinha ali uma resposta exata para aquele sistema, no possível e indeterminado, você tem uma infinidade de respostas para o mesmo sistema. Esse sistema possui uma infinidade de respostas com solução. Logo, o que vamos procurar é uma equação que mostre todas as soluções, certo? Então, aqui você não está mais procurando apenas uma resposta, beleza? Aqui você está procurando a equação que vai ter os pontos que são a solução para o nosso sistema. E aí ele vai se caracterizar por o seguinte, ó, vamos observar o gráfico referente a duas funções lineares que formam um sistema indeterminado. Então, por exemplo, ó, esse gráfico aqui, gente, tanto é o gráfico dessa equação f quanto dessa g. Você percebe que as duas são diferentes aqui, né? Ó, você tem x sobre 2 mais y igual a 1 e menos 3x menos 6y igual a menos 6. E você percebe, ó, que as duas são o mesmo gráfico, são exatamente a mesma reta. Galera, isso é uma característica do sistema possível indeterminado. Você vai ter, então, duas equações, você está procurando um ponto, você vai ter equações lineares ali e está procurando os infinitos pontos que elas têm em comum. Se você tem duas retas, cara, você pode fazer um experimento aí com duas canetas, por exemplo. Faça elas se cruzarem em um único ponto, você vai ter um tipo de x. Agora, se você tentar fazer essas duas canetas se cruzarem em mais de um ponto, você vai observar que uma vai ficar perfeitamente posicionada sobre a outra, certo? É a mesma coisa que acontece aqui no nosso sistema. Para que ele seja indeterminado, uma equação, o gráfico de uma das equações tem que estar exatamente em cima do outro. Isso aí vai gerar para a gente, na resolução, um tipo de expressão. Certo? Você vai achar uma expressão, ou então você vai achar uma igualdade totalmente plausível que caracteriza a solução quando você tenta encontrar a solução num sistema indeterminado. Então vamos usar esse aqui como exemplo, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou utilizar esse sistema, utilizando essas duas equações, e vou tentar encontrar o valor de x e y dela. Observa só o que vai acontecer, ó. Primeiro, eu vou pegar essa primeira equação aqui e eu vou fazer um segundo método, tá? No primeiro a gente somou o primeiro com o segundo para cortar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das equações e vou isolar uma das variáveis, certo? Eu vou pegar aqui e vou passar para esse lado de cá o valor que é x. E vou deixar só quem é y do lado esquerdo da igualdade. Ó. Então fica só o menos 6 e o menos 3x passa, mudando o sinal, fica mais 3x. Agora o que eu faço? Eu vou isolar o y. Ou seja, quem está aqui multiplicando tem que passar dividindo. E ele vai passar dividindo o menos 6 e vai passar dividindo o 3. Menos com menos vai dar mais, e aqui 6 dividido por 6 dá 1. Menos com mais dá menos, e 3 sobre 6. No caso, eu posso simplificar os 2 por 3, vai ficar 1 sobre 2, certo? E aí você vai observar o seguinte, ó, y, no caso, vai gerar isso aqui. Pessoal, quando eu gero esse valor de y aqui, isso para qualquer sistema também vai funcionar, eu consigo, quando eu gero o valor de uma variável, coloco uma variável em função das outras, eu consigo ir em outra equação do mesmo sistema e substituir aquela variável por essa expressão, para poder anular uma das variáveis que tem lá.
Ah, Eduardo, mas se tiver 10 equações lineares, com cada uma com 10 variáveis diferentes, o que eu posso fazer? Você pode ir isolando. Isola na primeira, substitui na segunda. Isola outra variável na segunda, substitui na terceira e vai fazendo isso. Quando você chegar na décima, você já vai ter, você vai conseguir colocar todas as variáveis em função de uma coisa só. E aí, quando você colocar tudo em função de uma coisa só, você acha a primeira variável. E como você já foi fazendo esse sistema de colocar uma em função da outra, você sai substituindo de cima, de baixo para cima e encontrando uma por uma das soluções e uma por uma das variáveis. Isso no sistema possível. Agora, no nosso caso aqui do nosso sistema impossível, o nosso método vai ocasionar uma igualdade. Qual é? Nossa equação, no caso, eu peguei a primeira agora e vou substituir esse y pelo que a gente achou de y na primeira. Na primeira, o que a gente achou de y foi 1 menos x sobre 2. E aí você observa que aqui eu tenho x sobre 2 positivo e negativo. Posso cancelar. Cancelando, eu vou chegar à igualdade 1 igual a 1. Galera, isso quer dizer o quê? Como existe essa igualdade, 1 igual a 1, né? Então, não importa o valor de x que eu substitua. É isso que está dizendo para a gente. Não importa qual seja o valor de x ou o valor de y. Como esse sistema é possível e indeterminado, as duas equações vão ter aquela solução também em comum. Então, eu posso escolher, isso quer dizer que eu posso escolher qualquer valor para substituir aqui dentro das duas equações, qualquer coordenada, e se ela estiver em uma delas, vai estar na outra automaticamente e já vai ser solução do nosso sistema. Belezinha? Então, vamos lá. Substituindo o valor de y na primeira equação, encontramos 0 igual a 0. Seja a igualdade acima, como x igual a x ou y igual a y, são comuns em sistemas lineares indeterminados, pois a resposta é uma equação. Se trabalha com sistemas no plano cartesiano. Isso vai acontecer porque uma das equações será a resolução do sistema. Portanto, você consegue até mesmo encontrar uma equação simplificando a outra ou isolando um termo, como vimos nessa ilustração. Então, o que acontece, galera? Traduzindo o que está aqui, é o seguinte. Eu posso passar ainda esse 1 aqui para o outro lado subtraindo e vou ficar com 0 igual a 0, tá? Como está dizendo aqui, belezinha? O que acontece? Um sistema linear, que ele é do tipo possível indeterminado, ele vai gerar igualdades do tipo x igual a x, y igual a y, 1 igual a 1, 0 igual a 0. Ele vai gerar igualdades que são óbvias, que são lógicas. Por quê? Porque como uma equação vai ser igual à outra, vai representar o mesmo gráfico que a outra, não importa, como eu disse, o valor de x e de y que você substitua. Então, o que acontece? Uma delas já vai ser todas as soluções possíveis para o sistema. Então, não importa se você pegar a primeira ou a segunda, se ele for possível indeterminado, uma delas já vai ter todas as soluções do nosso sistema. E é o que acontece. Você pode até chegar, como a gente viu nesse exemplo aqui, a partir de uma e destrinchando ela e chegar na outra. Porque caso você tenha notado, ó, como aqui a gente teve y igual a 1 menos x sobre 2, se você tivesse passado esse x sobre 2 para o outro lado, você ia ter exatamente essa mesma equação aqui. Ou seja, um sistema possível indeterminado, ele vai ter o quê? Uma equação sendo a resposta. Uma das equações vai ter exatamente todas as respostas possíveis desse sistema, porque uma reta está sobre a outra. Belezinha? Agora, existe também o sistema impossível. Esses sistemas não possuem nenhuma resposta, pois as retas correspondentes às equações lineares não possuem ponto em comum. Isso quer dizer o seguinte, gente. É basicamente essa ilustração aqui. Ó. Eu tenho uma reta aqui azul e uma vermelha. Quando o sistema é impossível, você está lidando com retas que são paralelas. E elas sendo paralelas, certo? Ou então ortogonais, se for no espaço, o que vai acontecer? Essas retas não vão se tocar, não vão possuir um ponto em comum. Então, por mais que eu tente resolver esse sistema aqui, ó, o que vai acontecer? Eu nunca vou conseguir encontrar solução nenhuma para ele. E aí eu vou gerar até coisas absurdas. Por exemplo, vamos tentar responder isso aqui. Ó. Primeira coisa, eu vou tentar, galera, multiplicar a equação de cima e a de baixo para poder anular uma das variáveis. Pessoal, essa aqui é outra forma também que você tem de resolver um sistema linear. Se você está vendo aqui, por exemplo, que existe um menos x em cima e um 2x embaixo. Gente, se eu multiplicar aqui em cima por 2, eu não vou ter um menos 2x aqui em cima e um 2y positivo? Aqui embaixo, eu não vou, e aqui desse lado eu não vou ter um 4? Ó, eu vou conseguir cancelar quando eu fizer essa multiplicação de toda essa igualdade aqui de cima, e é importante esse detalhe, frisem esse detalhe.
Eu vou multiplicar aqui em cima para mudar o coeficiente do termo e conseguir cancelar com o de baixo, mas do jeito que eu fizer de um lado da igualdade, eu faço com o outro. E eu não vou multiplicar só o termo que eu quero anular, não. Eu vou multiplicar tudo. Então, ó, se eu preciso que esse aqui seja multiplicado por 2, eu multiplico todo esse lado por 2 e o outro lado também por 2. E aí eu vou ficar com o seguinte, ó, menos 2x mais 2y igual a 4. E aí, gente, ó, somando aqui essas duas equações, perceba que eu posso anular o 2x positivo com 2x negativo. E aqui, devido ao sistema ser impossível, eu também vou acabar anulando os outros. O que acontece? Eu vou ter, então, 2x menos 2x mais 2y mais 2x menos 2y. Anulou tudo aqui, vai sobrar o quê? 0 igual a 8. Galera, uma igualdade totalmente absurda, como 0 igual a 8, ou então 2 igual a 1, ou então uma equação totalmente sem noção, que você sabe que os dois termos ali não são iguais, mas ele está dizendo que existe uma igualdade, é uma característica do sistema impossível. Porque você está tentando achar uma resposta para uma coisa que não tem resposta, quando você está no sistema impossível. E devido a ser um sistema impossível e você não ter uma resposta para ele, quando você faz qualquer algoritmo para a resolução do sistema, ele vai dar falha, ele vai ter que dar um erro. É que nem um computador quando você pede para fazer uma coisa que ele não foi programado para fazer. Se você der o comando e mandar ele fazer um negócio que ele não tem suporte para aquilo, que ele não sabe fazer, ele vai simplesmente aparecer a mensagem de erro. Eu não consigo fazer, deu tela azul e foi, já era. Então vamos lá. Um exemplo aqui, ó. Duas concessionárias de carro cobram pelo aluguel dos carros. A primeira cobra o preço PK, ou seja, P de K, que consiste em uma taxa paga pelo aluguel, certo? Onde os K quilômetros rodados são subtraídos a um desconto de R$ 3,00, certo? Então, consiste em uma taxa paga pelo aluguel. Essa taxa são esses K quilômetros rodados menos R$ 3,00. A segunda concessionária cobra metade do quilômetro rodado e dá um desconto de R$ 1,00, beleza? Então, no caso, ele pega a quilometragem rodada, divide por 2 e dá um desconto de R$ 1,00. Podemos, então, afirmar que essas concessionárias possuem o mesmo valor para quantos quilômetros rodados? Ou seja, as duas concessionárias têm formas de você pagar diferentes, vão dar valores diferentes, mas, em algum momento, as duas vão ter, como é que diz, um ponto em comum. Ou seja, tanto faz se você vai rodar até tantos quilômetros, tanto faz você comprar uma como a outra, um lugar em uma como na outra, que você vai pagar a mesma coisa. E aí o que acontece? A primeira era o K menos R$ 3,00. Então, quilômetros menos R$ 3,00. Beleza. A segunda era a metade do K menos R$ 1,00, porque era o desconto de R$ 1,00. Vamos resolver esse sistema. Como? Galera, outra forma de você resolver um sistema linear é o seguinte. Se você já tem uma igualdade, por exemplo, aqui no nosso caso, nosso P de K. Se isso aqui fosse uma equação f de x, isso aqui seria o nosso y, né? E isso aqui seria o nosso x. Você está vendo que essa primeira está igual a P de K, a segunda está igual a P de K? Se as equações estão iguais a uma mesma variável, e você está procurando a solução desse sistema, você também pode igualar as duas equações. Porque igualando essas duas equações, você consegue isolar essa única variável que vai sobrar aqui. Beleza? Ou, dependendo da sua resolução que você pode fazer, você pode pegar uma equação bem maior, igualar as duas também, para poder você colocar uma variável em função das outras. Funciona também super legal. O que é que vai fazer então? Agora, galera, o que é que a gente vai fazer? Eu vou ter aqui, no caso, K menos K sobre 2 igual a 3 menos 1. Porque aqui, no caso, eu vou passar o que está aqui somando para o outro lado subtraindo e quem está aqui subtraindo para esse lado de cá somando. O que é que eu faço agora? 2 vezes K, que vai dar, no caso, 2K menos 1, que vai dar K, sobre 2. E aqui 3 menos 1, que vai dar 2. Ou seja, quem está dividindo passa multiplicando. E então, se eu for rodar só 4 km com esse carro, eu vou pagar a mesma coisa em ambas as concessionárias. Belezinha? Ou seja, só igualando os dois sistemas, as duas equações, eu também já consigo encontrar a solução para o meu sistema. Belezinha? Então vamos lá, pessoal. Começando a nossa correção aqui. Dois objetos são lançados de dois pontos distintos, colidindo em um determinado ponto. Pedro é um menino inteligente e percebeu que o objeto A percorre uma trajetória descrita por 3x menos 5y, ou menos 3x menos 5y igual a menos 20, enquanto que o objeto B pode ser descrito por 4x menos 5y igual a 15. Primeiro, o ponto de colisão desse objeto existe?
Então, realmente eu tenho que verificar se esses objetos colidem com essas equações aqui que ele deu. Podemos afirmar que esse sistema entra em qual categoria? Então, depois, verificar se colidiu, se não colidiu, se colidiu infinitas vezes, dependendo desse sistema aqui, a gente classifica ele. E a solução pode ser feita de quantas maneiras diferentes? Essa daqui eu vou deixar explicar depois que a gente terminar as duas primeiras. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou colocar aqui em um sistema linear e depois usar um macete. Observa que aqui em cima eu tenho menos 5y e aqui menos 5y. Galera, o sinal aqui é o mesmo número, né? 5y negativo menos 5y nos dois casos. Eu vou multiplicar aqui embaixo por menos 1. Por quê? Porque quando eu multiplicar tudo isso aqui por menos 1, vou trocar o sinal de todos, incluindo desse. Então, eu vou ter menos 5y mais 5y. Se eu faço essa troca aqui, ó, multiplicando tudo por menos 1, o que acontece? Vai ficar menos 4x mais 5y menos 15. E olha só, se eu somar essas duas equações, eu consigo cancelar menos 5y com mais 5y. Então, vai ficar 3x menos 4x igual a menos 20 menos 15. Somando 3 com 4 dá 7, menos 7, 20 mais 20 e 15 dá 35, repete o sinal, né? Dois são negativos, nos dois lados da igualdade, e mantém o sinal de menos. Quem está multiplicando passa dividindo, e aí, consequentemente, você tem x igual a 5, certo? Vamos anotar, então, aqui o nosso x igual a 5. Agora, vamos verificar se existe um valor de y para essa equação. Então, vamos lá. No caso aqui, Eduardo, pode acontecer de existir um valor de uma variável e as outras elas interceptam em um determinado ponto. Existe um valor comum para esse determinado ponto? Bem, pode acontecer isso no espaço. Certo? No espaço você tem aquela determinada coordenada e todos eles passam por aquela coordenada. Eles passam todos naquele mesmo ponto, naquela mesma altura ali, daquele eixo. Por exemplo, passa no x igual a 5. Todo mundo passa no x igual a 5. Só que os y, os z's, por exemplo, eles não permitem que as equações se toquem. Então, você tem uma coordenada ali de x, que é equivalente para todas, mas aí passa uma aqui, aí passa outra aqui embaixo, aí passa outra aqui, aí passa outra aqui. E aí tem aquele x ali, que é comum a todos, mas não tem os z's e os y. Por isso que a gente tem que fazer a verificação sempre das duas variáveis. Então, bom, começou aqui com x, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma dessas equações, no caso aqui eu peguei a primeira, tá? E vou simplesmente substituir esse 5x dentro da equação. Então, eu vou ficar com o quê? Ó? X, eu não vou substituir por 5, vai ficar 3 vezes 5, né? E aí eu vou ter o seguinte, vai ficar então menos 15 menos 5y igual a menos 20. Vou passar quem está aqui subtraindo para o outro lado, somando, e aí vai ficar o seguinte, ó, menos 5y igual a menos 20 mais 15, né? Que estava posicionado negativo, passou positivo. O que eu faço agora? Eu vou subtrair, ó, menos 20 mais 15 vai dar o quê? Menos 5. Quem está multiplicando passa dividindo, e eu vou ter menos 5 dividido por menos 5, que vai ser igual a 1. Sendo aqui igual a 1, então eu já posso anotar meu y aqui igual a 1. Ou seja, se eu substituir aqui por x, aqui por 5 e aqui por 1, vai dar menos 20. Se eu substituir aqui por 1 por 5 e aqui por 1, eu vou ter o menos 15. Ó. Se eu vou ter aqui ó, menos 3 vezes 5 dá menos 15. 5 vezes 1 dá 5. Então, ó, menos 15 mais menos 15, menos 5, menos 20. Se eu substituir aqui por 5, vai dar 4 vezes 5, 20, menos 5 vezes, menos 5 vezes 1, menos 5. Então, 20 menos 5, 15. Ou seja, você tem uma solução desse sistema aqui. Aí, como você pode observar, só tem uma solução para esse sistema, né? A gente cá procurou a solução e percebeu que gerou-se apenas uma solução. Existe apenas um par ordenado em que essas duas funções vão o que vai contemplar tanto a primeira quanto a segunda equação linear. Consequentemente, galera, olha só o que vai acontecer. Eu vou poder dizer que esse sistema aqui é do tipo possível, sistema possível e determinado, SPI. Agora, já essa terceira aqui, gente, a solução pode ser feita de quantas maneiras diferentes? Você vai precisar parar agora e tentar dar uma refletida sobre a equação. Eduardo, precisa eu responder isso aí? Não. Você não precisa responder de várias maneiras diferentes. Agora, se você quiser estudar e melhorar seus conhecimentos, é bom que você realmente faça essas resoluções de outras maneiras. Então, o que você vai fazer? Analise a equação. Dá para me responder ela de quantas maneiras diferentes? Eu fiz, o professor fez ela, o Eduardo fez ela multiplicando. Beleza? Multiplicou por menos 1 e depois anulou. Dá para me fazer isolando? Deixa eu ver aqui. Aí você tenta ver se dá para fazer isolando. Ah, dá para fazer aqui de outro jeito? Vamos tentar fazer então de outro jeito.
você tem que verificar de quantas maneiras distintas você consegue fazer. Essa resposta aí, no caso, é pessoal. Se você viu que dá para fazer de uma, bota mais de uma. Bota só uma maneira, ou bota uma maneira a mais. Dá para fazer de mais uma forma. Se você conseguiu fazer mais duas formas diferentes, coloca mais duas formas. Conseguiu três, coloca três. Se todas as que você viu hoje nessa aula, você conseguiu aplicar aqui e resolveu com todas, coloca lá as três maneiras. Belezinha? Então, galera, obrigado por a gente ter esse momento aqui para poder estar analisando. Relembrando a questão do que é sistema linear, né? Então, sistema linear possível e determinado são aqueles sistemas que possuem apenas uma núcleo ordenada, que vai ser a solução para o sistema, que vai satisfazer todas as equações ao mesmo tempo, possui a pensão, aquelas coordenação, um sistema possível e determinado é aquele sistema que possui apenas uma solução, certo? Que tem essa núcleo ordenada, como eu disse, sendo a solução para esse sistema. Vai ter também o sistema possível e indeterminado, no qual você vai ter uma equação sobre a outra, o gráfico dela vai ser representado um sobre o outro, porque uma vai ser exatamente a resolução, todas as respostas possíveis do sistema, e o sistema impossível, que é aquele sistema em que você não vai ter uma solução para ele. Belezinha? Então, galera, espero que vocês tenham entendido até aqui. Espero que tenham conseguido pegar algumas formas de resolver, certo? Alguns métodos para resolver sistemas lineares, para conseguir montar essas equações. E valeu aí e bons estudos!